Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. Já combinei com os nossos convidados que agradeço a presença e mais do que a presença, a rapidez e a simpatia com que aceitaram o nosso convite para discutirmos estas matérias. Quer a Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas, temos connosco o vogal da Direção, o Engenheiro João Gomes Mota e o Dr. Marcos Costa, da Associação Portuguesa de Aeromodelismo, o Presidente Filipe Bernardino e Gilberto Iglesias, e da Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Não Tripulados, a APDRON, o Presidente José Carlos Lopes e o Vice-Presidente Carlos Pinota. Portanto, já combinei com os nossos convidados uma intervenção inicial de cada uma dessas organizações, tempo indicativo 5 minutos em cada uma delas, depois passaremos aos grupos parlamentares, resposta conjunta também no final de cada uma das organizações, e se ainda assim suscitarem dúvidas, abriremos excepcionalmente uma segunda ronda para pormenorizar, uma vez que estamos em processo legislativo e, portanto, convém que possamos tirar todas as dúvidas, porque as propostas de vários grupos parlamentares possam ter, pelo menos, ou acolher a vossa apresentação. Então, eu começaria, a ordem é meramente ao acaso, a Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas, o Engenheiro João Gomes Mota, a quem dou a palavra. Temos um contadorzinho de tempo ali à frente para ir indicar. Boa tarde, senhores deputados. A posição da Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas sobre esta proposta de lei baseia-se em 4 eixos fundamentais. Por um lado, o seguimento da regulamentação europeia, que hoje mesmo foi publicada, e depois terei o prazer de distribuir aos senhores deputados exatamente o comunicado da EASA que saiu hoje mesmo, e, portanto, está a partir de hoje disponível nas todas as línguas oficiais. Pretendemos que deve ser seguida por todos os Estados-membros, inclusive a Portugal, com destaque para os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade. Pugnamos também pela observância dos princípios de avaliação da aeronavegabilidade previstos no Regulamento 1139 de 2018, que são baseados nos princípios da mesma proporcionalidade, da progressividade da legislação e da regulamentação em função do tipo de aeronaves e a avaliação dos riscos. Finalmente, pensamos que deve ser seguido o Regulamento 1139, bem como os 2 regulamentos hoje publicados, e gostaria de terminar dizendo que a missão da APANT é promover a integração das aeronaves não tripuladas no espaço aéreo de forma segura, eficiente e sustentável. E é exatamente por isso que pensamos que esta proposta de lei não serve da melhor forma os interesses nacionais, por oportunidade, por necessidade e, finalmente, pelo seu impacto económico e social. Oportunidade, penso que é claro, uma vez que hoje foi publicado o Regulamento Europeu a que seremos obrigados a transpor para a regulamentação portuguesa no prazo de 1 ano. Sobre a necessidade, temos sérias reservas, dado o parecer emitido pela ANAC e a experiência que podemos observar no país nos últimos 2 anos e meio do Regulamento 1093. E, finalmente, consideramos que o potencial impacto social e económico desta proposta de lei é francamente negativo na sua resultante, numa área em que a Comissão, e penso que o Governo também, tem insistido no grande potencial económico que estas atividades têm e o seu próprio benefício social. Quando fazemos uma análise de risco e quando ponderamos as vantagens e inconvenientes, é relativamente fácil encontrar os inconvenientes. Porém, devemos pensar que se qualquer atividade deixar de ser feita, neste caso com aeronaves não tripuladas, será feita ou com outro tipo de meios com riscos ou dificuldades maiores, ou não será feita de todo, o que também traz um custo económico e social. E, por vezes, este tipo de análise mais remota, mais afastada, não é fácil de fazer. Em relação ao articulado em particular, se os senhores deputados entenderem, lá iremos com alguns artigos que nos parecem mais gravosos. Todavia, queríamos terminar dizendo que há aspectos positivos que queremos valorizar. Primeira vez, é reconhecida num diploma a necessidade de formação. Esta é uma batalha desde o início da APANT e é o primeiro diploma que vem falar de formação. Não vem falar na forma que nos parece mais adequada e conforme aos regulamentos europeus, mas vem falar de formação e reconhecer a necessidade de capacitação dos operadores e dos pilotos. É também reconhecida nesta proposta de lei a necessidade de rever um diploma que é uma espécie de vestígio da Guerra Fria, que é o diploma de captação de imagens aéreas. Portanto, sim, por favor, façam-no.
estamos todos esperando por isso, propomos que seja feita em legislação avulsa para não misturar um assunto com o outro. Um terceiro tema que é muito positivo é a criação de um one-stop shop para poder tratar todos os temas relativos às aeronaves não tripuladas. É dito no diploma, ou na proposta de diploma, que incluirá a ANAC, a Autoridade Aeronáutica Nacional. Pensamos que deve incluir outras entidades como o ICNF para a proteção do meio ambiente e a Polícia Marítima, a Autoridade Marítima Nacional, etc. E a Direção-Geral de Património Cultural e por aí adiante. Finalmente, também esta medida é um primeiro passo em direção àquilo que a Comissão Europeia designa de U-Space, que é um programa a médio prazo de integração de todo o tipo de aeronaves e outros utilizadores no espaço aéreo, e que este programa U-Space é um programa em 4 passos que será totalmente implementado em 2035, e seria muito importante que Portugal aproveitasse este empenho legislativo para criar uma estratégia nacional que conduzisse a essa integração, que pensamos trará grandes benefícios sociais e económicos a médio prazo. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então agora à Federação Portuguesa de Aeromodelismo. O Presidente Sr. Filipe Bernardino tem a palavra. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer esta oportunidade da Federação Portuguesa de Aeromodelismo a dar o seu parecer sobre estas propostas de leis que estão a surgir no nosso enquadramento legislativo português. Antes de mais, fazer uma breve introdução do que é a Federação Portuguesa de Aeromodelismo. A Federação Portuguesa de Aeromodelismo, entre as entidades que aqui estão presentes, já atingiu a maioridade, ou seja, uma entidade que já tem mais de 35 anos de existência, sendo que tem utilidade pública desportiva há 25 anos. Portanto, a Federação Portuguesa de Aeromodelismo atualmente é composta por meia centena de clubes nacionais, do norte ao sul do país, e representa acima de 1000 pilotos ou atletas federados. A Federação Portuguesa de Aeromodelismo representa Portugal nas federações internacionais aeronáuticas, neste caso na Federação Aeronáutica Internacional, na parte desportiva. E nesse objeto social da Federação Portuguesa, convém relembrar que Portugal já acolheu um campeonato do mundo de acrobacia e 2 campeonatos da Europa, sendo um deles de escalas e de acrobacia. Sem contar com as inúmeras taças do mundo que são realizadas em Portugal todos os anos. E isto representa o que a nível desportivo? Representa um reconhecimento internacional de Portugal no campo desportivo e representa, como é óbvio, um fator de interesse económico, pois é aqui o turismo que também é relevante, é uma parte económica que aqui está em causa. Posso adiantar que cada campeonato do mundo envolve cerca de 500 pessoas durante mais de 15 dias, alojadas em hotéis em Portugal. Isto tem um impacto significativo nas receitas e no turismo português. Sem contar das taças do mundo, são realizadas em Portugal, em que também acolhemos atletas portugueses. Portanto, é com isto que a Federação Portuguesa de Aeromodelismo tem vindo a trabalhar nestes últimos 35 anos de existência, e sendo que nesses 35 anos de existência tem formado os seus atletas, há um programa de formação, há um programa de segurança, há locais próprios onde é desenvolvida a prática do aeromodelismo. Todos os nossos pilotos federados têm um seguro de responsabilidade civil, bem como um seguro de acidentes pessoais. Portanto, há aqui, no que respeita também a este desenvolvimento desportivo, a Federação Portuguesa de Aeromodelismo tem atletas que representam a seleção de Portugal em competições internacionais. Relativamente ao articulado da proposta de leis, nós apenas podemos fazer referência, nomeadamente ao artigo 3º, no que respeita às autorizações para a prática do aeromodelismo. A Federação Portuguesa de Aeromodelismo considera que este campo ainda é um pouco obscuro.
No que respeita às autorizações de limites de 120 metros acima da superfície, quero esclarecer que existem classes que necessitam de ir além desses 120 metros de aeromodelismo, acima da superfície. No que respeita à idade mínima para a operação da aeronave não tripulada, nós queremos também informar que dentro da Federação Portuguesa de Aeromodelismo existem classes júniores, cadetes, e aí a idade de 16 anos não poderá abranger estas categorias de atletas. E no que respeita ao registro e responsabilidade civil, podemos referir que a Federação Portuguesa de Aeromodelismo já tem um seguro de responsabilidade civil que cobra 500 mil euros. Na captação de imagens temos que ter em consideração as corridas de drones, em que é necessário a captação de imagem para o piloto fazer o seu percurso e a sua corrida. Os certificados e licenças, nós emitimos uma licença, a Federação emite uma licença, como baseada numa formação rigorosa e muito rígida facultada por um formador credenciado pela Federação. Portanto, há aqui alguns pontos nesta proposta de lei que poderão colocar em causa a própria atividade desportiva do aeromodelismo. E é isso que eu queria aqui chamar a atenção aos senhores deputados. Muito obrigado. Passamos agora então à Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Não Tripulados. Boa tarde. O Presidente José Carlos Lopes tem a palavra. Não sei se estou a ser ouvido. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e colegas das associações do setor. Do ponto de vista da Pedron, quando fomos confrontados com esta proposta de lei emanada do Governo, definimos uma estratégia em 3 fases. A primeira fase, e eu conheço algumas das caras aqui presentes, foi a fase em que nós tínhamos que fazer com que o processo de aprovação de uma lei, já lá chegaremos, absolutamente deslocada no tempo e alguns seus pressupostos, fosse avante, e portanto tentámos, junto dos diversos grupos parlamentares, defender a razão porque esta lei não podia ser aprovada como estava. Essa fase terminou, eu agradeço a todos os que, e foram todos mesmo, os que acataram, ou aceitaram, ou se puseram de acordo, ou já estavam, enfim, agradeço por ter dado a oportunidade desta lei descer à Comissão e, portanto, nos ter dado a oportunidade de emendar o que estava mal e fazer uma lei boa. A segunda fase é esta que estamos. E a segunda fase, o que a Pedron se propõe, e o desafio que vos coloca, é de começarmos por definir pontos fundamentais, estruturantes. Eu não quero ir definir detalhes da lei, muitos deles são técnicos, muitos deles estão nos regulamentos europeus. Agora, há aqui conceitos estruturantes. E seria a segunda fase que eu vou lançar o desafio de tratarmos, de decidirmos e esclarecermos e nos entendermos, para tendo um consenso, segundo o que é estruturante da lei, que eu vou a seguir enumerar. Não sei se o documento se chegou um documento nosso. Nós enviamos para a Comissão, foi distribuído. Pronto, esse documento elenca o que para nós é estruturante. E o que pode ser feito, aproveitando o tempo que temos, que é necessariamente curto, para avançarmos. Porque se nos vamos, na nossa ideia, discutir o detalhe do artigo 3, do 4, do 5, não é o momento. O momento é a terceira fase, que é a seguir. É o momento da construção da nova lei, aprovados, aceitos, e nós achamos que esta tem que ser uma lei consensual, não pode ser uma lei de maioria, tem que ser uma lei de unanimidade, faz todo sentido que seja. Já referiu o meu colega da APANTO, isto é estratégico, económico, isto é sabido, é repetido, não me vou repetir, estamos a falar de 15 mil milhões de euros em 2025, salvo erro, não é? Quer dizer, é importantíssimo, é um setor importantíssimo. E claro que, além de acrescentar valor, acrescenta segurança, acrescenta novas missões que não eram possíveis. Eu não me quero deter por aí, fazer a defesa dos drones, já não faz muito sentido hoje em dia. O que temos que ver é como é que os integramos. Ninguém põe em causa, acho eu, já a necessidade e a eficácia e a mais-valia económica, social, etc., a criação de postos de trabalho. Toda a gente sabe isto. Eu não venho cá defender isto, venho defender como é que integramos e dizer que, para nós, havia 2 pontos aqui, 2 opções. Abortar este processo legislativo, acabou, e começar de novo, ou aproveitar o que aqui temos, porque tem pontos positivos, como referiu o colega. E no caso dos seus deputados estarem na disposição de aproveitar o que aqui temos, a Pedron, muito sinteticamente, pensa que nos devemos
primeiro, e antes de entrarmos em detalhe, pôr-nos de acordo sobre os seguintes pontos fundamentais que os senhores têm. Primeiro ponto, agregação da lei existente num único decreto-lei. O que é isto? Nós temos a famigerada lei Salazar, pós-Guerra Fria, famigerada, não faz sentido, captação de imagens, que não pode ser aqui integrada, mas tem que ser visto, neste momento tem impacto sobre os operadores de drones. Toda a aviação civil, toda a aviação tripulada não cumpre lei, a de 58. Portanto, toda a aviação tripulada voa ilegal, se lerem o articulado da 58, e nós temos que cumprir a lei. E depois temos a AAN a passar 10 mil autorizações sobre 10 mil pedidos, nenhuma é negada, claro que não faz sentido negar a captação de imagens. E, portanto, essa lei tem que ser revista num processo separado, porque a captação deve ser regulada para tripuladas e não tripuladas, e este é um documento para não tripuladas. Correto? Agora, quando eu digo agregar, digo, por exemplo, nós temos um regulamento, que é um regulamento, não é um decreto-lei, de 1093, e que emanou da ANAC, por delegação do Governo, delegação de competências, que é muito bom, que está a funcionar, que é moderno, que enquadra em antecipação algumas das regras que agora a Europa vem definir. Não é à toa que o regulamento prevê os 120 metros. 3 anos depois, cá está, a Europa diz 120 metros. Quem fez o regulamento na ANAC foi, em parceria com os congêneres, com a EASA, com todas as entidades que sabem de aeronáutica, e, portanto, o regulamento é bom. Terá que ser, ao fim de 3 anos, atualizado, revisto em alguns detalhes, provavelmente. Agora, temos o regulamento 1093, que nós achamos que devia passar a ter força de lei, pelo menos naquilo que é estruturante, e deixar para regulamentar aquilo que é detalhe. Devíamos lhe dar dignidade de lei, e é um regulamento que tem a ver com a operação. Depois temos a lei de 58, 2 e 18, deste junho, que foi aprovada. A Pedrão não compreende que se aprove uma lei em junho, a lei vai fazer o seu primeiro aniversário e ela não pode entrar em vigor, porque falta as portarias regulamentares. Pois se consagra a necessidade de seguro, e eu não sei quais são os limites de responsabilidade civil necessários para as diversas massas operacionais. Portanto, tem que haver um escalonamento, 2 kg, 5 kg, 15, quais são? Não fomos consultados, não há portaria, é uma lei fantasma. A lei também prevê a certificação, com o que nós concordamos. Aliás, um ano antes, nós temos um documento que foi distribuído desde o Presidente da República a todos os partidos, a pedir isto, um ano antes da lei. A lei concede a certificação um ano depois e não há plataforma. E depois, esta proposta de lei volta a referir-se a esse assunto. Não faz sentido. E a nossa ideia é, uma vez que essa lei nunca foi, na prática, aplicada, foi aprovada, entrou em vigor e não teve aplicação, que seja agregada neste decreto-lei. Ok? Portanto, esta agregação de legislação, para nós, é fundamental. Não haver legislação esparsa, conflituante, que se sobrepõe, porque quando vão aqui a esta proposta que está em apreço, encontram um articulado que sobrepõe ao articulado de uma lei que está em vigor. Não faz muito sentido uma das duas, portanto será, pela ordem natural das coisas, a mais antiga a enquadrar-se na mais recente. Portanto, esta a questão da agregação. A seguir, o meu colega extensivamente explicou, e eu não vou perder mais que 10 segundos a dizer, integrar os regulamentos. Nós temos que integrar os regulamentos europeus. E, portanto, temos que fazer com que esta lei reflita aquilo que os regulamentos europeus estão aprovados, propõem. Depois, e continuando só a falar de tópicos, sobre as normas de operação, o que são as normas de operação? São as condições em que a aeronave, tripulada ou não tripulada, pode operar. Aonde, quando, em que limites operacionais. Sobre as normas de operação, nós temos a dizer que esta proposta, obviamente, não alinha com a legislação europeia, já foi aqui explicado. É uma enorme discriminação com a aviação tripulada, que, obviamente, com massas operacionais maiores, apresenta maiores riscos, e, portanto, também não entendemos essa discriminação. Aliás, as próprias introduções de várias legislações europeias diz que deve haver um processo equitativo entre a tripulada e a não tripulada, o que faz todo sentido, para as obrigações e para os direitos. Depois, também, enfim, iam criar zonas de concentração excessiva de voos, quando a legislação diz que se vão criar umas zonas que as autarquias vão definir, o que é que vocês vão conseguir? Juntar um conjunto de drones para provocar acidentes. Simples quanto isto. Se é que as pessoas vão aderir a voar onde querem. E finalmente, obviamente, que a questão das normas de operação
entra em conflito direto com tudo aquilo que é tradição na regulação do espaço aéreo, que é o paradigma é este, pode-se voar em todo o sítio, menos, não é? O que esta proposta de lei propõe, não se pode voar em sítio nenhum, excepto. E, portanto, o 1093 reflete este paradigma, a legislação europeia reflete este paradigma, e, portanto, pensamos que a lei enferma desse mal inicial. E, então, sobre as normas de operação, como já disse, na opinião da APDRON, devíamos integrar o regulamento 1023, tem funcionado. São centenas de milhares de operações, com um índice mínimo de incidentes ou acidentes, e, portanto, modernizado, debatido no seu detalhe. Eu vou abreviar, Sr. Presidente, já sei que me vai interromper. Pronto, devemos consagrar. Eu agora, este era o ponto mais importante, tem a ver com a operação. A seguir, os seguros e registros, portanto, precisamos de portarias regulamentares, ou regulamentar a 58, ou fazendo a integração da 58 nesta. Precisamos que depois, para além de legislar, regulamentar, senão não entram em vigor. Sobre a plataforma única, que é uma proposta positiva da proposta de lei. Portanto, a criação de uma plataforma única, absolutamente, nós defendemos isso há mais de um ano, por escrito, estão em documentos, há uma coisa chamada Plano Estratégico Nacional, desenvolvido por nós, em que isto está previsto. A plataforma única deve incluir a ANAC, a AEN, obviamente, as forças de segurança ter acesso para efeitos de fiscalização e, depois definido, que este é um ponto cinzento da lei, qual é de facto o papel do INCF e da Autoridade Marítima Nacional sobre o sobrevoo das suas áreas de influência, não é bem claro. É um assunto que este projeto de lei tem que esclarecer. Qual é que é, de facto, o papel? Porque há opiniões, interpretações, a última lei deixou então lugar a várias interpretações. Depois de definido, e se for caso deles terem palavra sobre o seu coisa, incluí-los, como disse o meu colega, na plataforma. E vou terminar. Certificação, nós estamos de acordo com a linha europeia, embora eu acho que abaixo das 900 gramas, ou seja, a todos os drones, nem que fosse uma mínima, tinha que se aplicar. A isenção prevista abaixo de 900 gramas não concordo. Um drone não é um brinquedo, mesmo quando é classificado um brinquedo. E, portanto, nós vamos para além. Quando é tecnicamente classificado como brinquedo, não é um brinquedo. E, portanto, tem que ter um processo qualquer de formação, obviamente simplificado, para as massas operacionais muito reduzidas. Mas não pode ser tu curte da loja para o terreno. Não concordamos com isso. Vamos mais longe que a proposta do Governo na certificação. Queremos mais certificação, porque queremos voos mais seguros. Sobre a captação, e é o meu último ponto, já falámos, eu comecei pelo fim, portanto, captação de imagens, leis de 1958, por favor, revoguem, por favor, estão a dar trabalho à AEN, desnecessário. E no fim, o último ponto também, nós concordamos com o capítulo das coimas, naturalmente, que os infratores têm que ser punidos, mas penso que faltou ao proponente desta lei pensar nas entidades contratantes. O piloto tem que ter certificado, tudo bem, tem que ter certificado, mas se o piloto não tiver certificado, o que este projeto propõe é autuar o piloto. Não, eu quero conferir responsabilidade a quem o contratou. Portanto, a empresa que contrata serviços e assim garantir que há uma fiscalização do mercado. A empresa que é contratante do piloto não certificado tem responsabilidades. Devem-lhe ser atribuídas responsabilidades por lei, que é para levar que o setor vá contratando sempre os pilotos certificados. E assim garantimos que há certificação. Desculpem o abuso do tempo do Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua paciência. Nada, muito obrigado. É benefício da discussão e, portanto, agora espero as intervenções dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, cumprimentar as associações e a Federação Portuguesa. Já tivemos a oportunidade de conversar eu próprio com as várias entidades e, portanto, muito daquilo que vocês já nos trouxeram aqui hoje já tivemos a oportunidade de esclarecer. Eu acabo por não ter muitas perguntas porque já tivemos a oportunidade de debater e hoje vocês também tiveram aqui a oportunidade de nos explicar e, portanto, aquilo como foi dito, uma lei que não agradava a praticamente ninguém, desse debate já tivemos em plenário e agora estamos então, como foi aqui dito, no processo de tentarmos construir uma boa lei e que seja consensual ou mais consensual possível. Porque falámos de um setor extremamente importante e como aqui já foi dito,
com potencial de desenvolvimento económico muito grande para o país e que nós o devemos apoiar e não limitar, e, portanto, com aquilo que era esta lei, nós acabamos por limitar muito esse desenvolvimento, portanto, que deve ser apoiado e devemos criar as condições para que isto possa crescer, desenvolver-se, criar pós-trabalho e para que possa ser uma indústria inovadora, e é aquilo em que nós acreditamos. Eu tinha uma ou duas questões que vocês não abordaram, que era a questão da georreferência, a aproximação dos aeroportos, que é um dos problemas que se fala essencialmente, relativamente aos drones, é o perigo para a aviação civil. Segundo aquilo que eu sei, já é possível a georreferenciação e os drones, se forem homologados e certificados, estarem impedidos dessa aproximação. Pronto, queria que me falasse e explicasse melhor como é que isto pode ser resolvido. Se com a homologação e a certificação isto está automaticamente resolvido, se não, portanto, que vos pedir alguns esclarecimentos relativamente a esta matéria. Nós hoje foram publicados os regulamentos europeus que resolvem muito estas questões, que a lei é até contraditória, portanto, obrigatoriamente ela tinha que ser revista, não é? Portanto, eles agora com esta aprovação já nos vai facilitar muito aqui os trabalhos, porque depois havia aqui alterações das autarquias, da GNR, portanto aquilo era mais fácil, nós pilotámos um ultraleve ou um avião do que até os drones, o que era uma coisa um bocadinho caricata. Portanto, pedimos os vossos contributos por escrito que possam fazer chegar aqui à Comissão para nós trabalharmos agora o pormenor, a alteração da lei, os vossos contributos, se calhar mais detalhados, não sei se artigo a artigo, naquilo que vocês achem essencial, irão-nos ajudar bastante. Daquilo que são os vossos pontos de vista para vermos, tentamos ver aquilo que é possível encolher e encontramos aqui uma boa lei. E depois, se calhar, criamos aqui condições para que se possa ir mais além com o potencial que os drones podem ter para o país, que é no âmbito da proteção florestal, da agricultura, levantamos o programa, mas acima de tudo a proteção civil. Nós vivemos momentos muito difíceis com os incêndios e onde os drones acho que podem ter aqui um papel fundamental. O que é que nós, nesta alteração aqui da lei, se pode fazer no sentido de facilitar a utilização? Eu sei que estou a fugir um bocadinho do âmbito daquilo que é a discussão, mas se calhar podemos tentar ter uma visão mais abrangente na proteção dos incêndios. Quando há falhas de comunicações, sei que os drones podem fazer aqui o elo de ligação em termos de redes, podem sobrevoar durante a noite até com câmaras térmicas. Portanto, já agora, aproveitando a vossa presença aqui, também perceber qual é o potencial que os drones podem ter para a proteção civil e para o país, nós sabemos que é um setor que pode desenvolver muito, que o país pode tirar dividendos disso. Nós vamos mexer nesta lei, poderemos pôr aqui em causa algumas dessas questões ou não. Era aqui essencialmente que vos gostaria de vos colocar aqui e o que é que nós podemos fazer já na legislação para ir ao encontro de abrir portas para que possamos tirar o máximo potencial dos drones. Portanto, era basicamente as questões, porque o resto, como vos disse, já tivemos a oportunidade de esclarecer, já falámos sobre estas questões, agradecer-vos mais uma vez a vossa vinda cá, os vossos contributos e todos aqueles que possam fazer chegar por escrito, mais ao pormenor, agradecemos nas várias áreas, quer na área esportiva, quer na área mais profissional ou até mais lúdica dos drones, mas sabemos capacitar, porque aquilo que disse há um bocado, um drone que uma criança possa utilizar não pode ser considerado um brinquedo porque está a sobrevoar e tem sempre consequências. Portanto, era importante ouvir-vos nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimentar a Federação, cumprimentar também as diversas associações aqui presentes. Nós também no Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tínhamos tido a oportunidade de falar com alguns de vocês, nomeadamente com aqueles que nos pediram reuniões. E uma primeira nota, e o objetivo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que a lei que vier a ser aprovada tenha o maior consenso possível e o maior número de dados, quer das associações, quer também dos restantes partidos, quer também de toda a comunidade, digamos assim. Duas ou três questões muito simples, até porque as vossas apresentações foram muito claras. Também temos conhecimento de alguns documentos que nos enviaram e também solicitávamos todos que tenham documentos por escrito, como propostas concretas por escrito. Isso facilitava um pouco depois o trabalho fino da especialidade, do artigo a artigo, e julgamos que seja interessante. A primeira matéria tem a ver com a questão da plataforma.
A plataforma já estava prevista, não tinha sido ainda criada pela ANAC, digamos assim. Perceber como é que vocês veem porque é que acham que esta plataforma ainda não foi criada e se é fácil da mesma ser criada, se existem constrangimentos técnicos, na vossa opinião, para a sua criação. Depois, a questão que já foi aqui colocada também, como é que nos dias de hoje a aproximação a locais sensíveis, nomeadamente como aeroportos, que é uma questão que está muitas vezes na comunicação social, muitas vezes não, algumas vezes na comunicação social, como é que é hoje resolvida, como é que é hoje trabalhada e que matérias é que permite, do ponto de vista também tecnológico, permite que isso se resolva. Outra questão tem a ver com quem é que hoje em dia faz a fiscalização. Isso tem meios, porque, obviamente, quer as associações, quer a Federação defendem que esteja tudo praticado em segurança, que seja praticado com regras e, sendo assim, quem é que nos dias de hoje faz a fiscalização? Isso são as forças policiais, se as mesmas forças policiais têm ou não os meios necessários, que é uma questão que a nós nos coloca alguma preocupação que tem a ver com esta matéria. Depois, como é que nos dias de hoje também está regulamentado ou não a aproximação a sítios estratégicos, ou sítios delicados, digamos assim, prisões, edifícios de soberania, organismos que estejam hoje estejam classificados como sensíveis pelo Estado português e que julgo que também é o objetivo das associações e da Federação que assim o continuem. E uma última questão que tem a ver com todo o futuro do próprio regulamento, se consideram que, por exemplo, os regulamentos europeus agora publicados vão no caminho correto, se não vão no caminho correto, e era também importante para nós compreendermos essa posição. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Só preciso saber qual é o Sr. Deputado Heitor Sousa. A quem dou a palavra? Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho alguma dificuldade porque estive numa audiência interessante e peço desculpa por ter chegado atrasado. Portanto, o que eu creio que esta proposta de lei nos convoca a todos diz respeito a nós, legisladores, digamos assim, a tentar perceber quais são os riscos e as correções que vale a pena serem introduzidas na proposta de lei que está em cima da mesa, com vista a evitar que haja normas que sejam ou contraditórias com os regulamentos europeus que terão sido anunciados recentemente e que podem, digamos, entrar em rota de colisão com a proposta de lei ou determinações que estão na proposta que podem ser, digamos, alterados para, digamos, suprir algumas das insuficiências que a proposta de lei apresenta. Nós já tivemos a oportunidade de ter uma audiência com a Abdron e que nos foram relatadas algumas situações que nós também acompanhamos, nomeadamente a regulamentação que já vem de antes de 25 de Abril, que ainda está em vigor para a captação de imagens aéreas, etc. Isso tudo faz parte de um processo de alteração que importa desenvolver. Portanto, nós já estamos avisados sobre isso, mas eu gostava também de saber sobre as matérias que a própria Pedron nos trouxe aqui em forma de proposta concreta. Gostava de saber também, por parte das outras, da Federação Portuguesa de Aeromodelismo e da Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas, a vossa opinião em relação às próprias propostas que a Pedron nos envia. E em segundo lugar, gostava também de saber se, do ponto de vista da entidade reguladora deste tipo de atividade, que é a ANAC, se alguma vez tiveram alguma
relação com essa entidade, se, digamos, se tiveram algum contacto com a ANAC com vista a perceber se a proposta de lei não atendia, digamos, às vossas objeções, não é? Às vossas reservas, e qual era, digamos, a opinião que a própria, o regulador tem sobre a proposta de lei 163/13. E, portanto, estas duas questões são para nós importantes. Há uma terceira, que já agora era sugerir às entidades que não nos apresentaram aqui coisas escritas que o fizessem, entretanto, porque isso faz parte também do próprio processo de auscultação que a Comissão desenvolve e, em boa hora, elas devem ficar registadas. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Passamos agora para a Comissão Portuguesa. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero começar por agradecer o contributo que as organizações aqui presentes trazem para o debate na Assembleia da República sobre esta matéria. Já, como foi aqui dito, não é a primeira vez que temos dialogado sobre esta questão, ainda antes de surgir o próprio documento em termos oficiais, quando estávamos ainda numa fase de consulta e de discussão, mas já após a entrada na Assembleia da República desta proposta de lei do Governo, é importante e eu diria que é particularmente oportuno o momento em que esta reunião se realiza no próprio dia em que o Jornal Oficial da União Europeia publica os regulamentos. E eu devo dizer, é o Regulamento de Execução 2019-947 da Comissão e é o Regulamento Delegado 2019-945 da Comissão, com datas de março e de maio, mas publicados hoje mesmo. E é muito útil que tenha sinalizado esses diplomas para termos em conta na discussão que temos aqui na Assembleia. Eu presumo, seguramente, que as vossas organizações, pela intervenção atenta que têm tido e sempre atualizada, acompanharam o debate em plenário desta proposta de lei e compreenderam, seguramente, as muitas reservas e até alguma perplexidade com que alguns de nós encaramos aquela proposta de lei. E a palavra é perplexidade porque aquilo que nós chegámos a dizer, os nossos partidos, foi até com alguma dificuldade que compreendemos esta proposta de lei. E eu estou a dizer isto assim porque, às vezes, no meio de tanto processo legislativo e de tanto diploma e de tanta discussão, esta proposta de lei não foi votada. Esta proposta baixou-se em votação. Estamos numa fase de discussão de baixa à Comissão na especialidade para uma abordagem que beneficia muito do vosso contributo. Na semana passada tivemos cá a Autoridade Nacional da Aviação Civil, onde estas questões foram colocadas, como souberam, nomeadamente aquela relíquia, mas que não é só relíquia, porque aquilo tem efeitos práticos e tem um impacto na vida das pessoas e das organizações, que é o Decreto-Lei de 58, não é? E aquilo que nos foi dito pela ANAC, terão conhecimento, é que, por via da própria Autoridade Aeronáutica Nacional, existe essa preparação de um diploma legislativo que permita substituir aquele decreto-lei, não é? Agora, nós estamos na situação pouco habitual a fazer a discussão de especialidade, mas na prática estamos a discutir conceitos e opções estratégicas, que convenhamos que é pouco especialidade para o que é habitual, não é? Ou seja, chegarmos ao ponto em que a gente devia estar a discutir artigo a artigo, chegarmos ao ponto de escolher se queremos fazer como se faz nos regulamentos comunitários e sempre até hoje se fez. E os senhores expuseram de uma forma muito clara, que é, pode-se utilizar aeronaves não tripuladas em todo o território, excepto, e faz-se o elenco das zonas de reserva, digamos assim,
ou, pelo contrário, fazemos como vem na proposta de lei, que é não se pode, excepto onde as câmaras municipais disserem, etc, etc, etc. Estarmos agora a fazer esta opção, eu acho que não é bom sinal. E eu queria colocar esta pergunta, que se calhar, para mim, substitui uma data de perguntas mais de detalhe. A partir daqui, eu faço já a pergunta que me parece aquela que corresponde ao momento em que nos encontramos, que é: os senhores consideram que esta proposta de lei, este documento, este articulado tal como está, justifica e permite um trabalho de especialidade, de substituição dos artigos, para que fique como os senhores entendem adequado, ou os senhores consideram que esta é uma das situações, como já aconteceu, em que é preferível ser substituído por um outro texto diferente que permita fazer a abordagem nos termos que os senhores colocam? Ou seja, é como aqueles... Vou dar o exemplo do automóvel. Há automóveis que já estão tão ao contrário que é um bocado difícil fazer as reparações. E há outro tipo de objetos também que é a mesma coisa. E o diploma legislativo também. Nós estamos perante... A pergunta que eu vos faço é muito concreta. Os senhores consideram que este é o diploma, é a base de trabalho que permite fazer o debate na especialidade e as alterações nos artigos em que se justifica, ou os senhores consideram que, mesmo com o prejuízo da perda de tempo, isto não pode ser também ignorado, pode significar perdermos a oportunidade de ter legislação neste mandato, porque a Assembleia da República termina as suas funções legislativas de elaboração dos diplomas daqui por poucas semanas, meia dúzia de semanas. Não é? Chegamos ao final de julho, os trabalhos parlamentares são interrompidos e não vamos ter essa possibilidade de continuar. E, portanto, será a próxima legislatura, não é? A próxima Assembleia, entre aspas, que terá essa oportunidade de um trabalho mais aprofundado. Não sejamos irrealistas, não podemos ignorar isso. Portanto, o tempo pode correr a desfavor de um trabalho mais aprofundado e de mais qualidade, mas mesmo nesse contexto eu deixo-vos esta pergunta. O que é que os senhores consideram que é mais realista e mais favorável para o setor e para o interesse nacional, e para a segurança e para o desenvolvimento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, desta intervenção, vos fazer um pedido. Tirando o Carlos Pinota, porventura mais conhecedor da geometria variável destas coisas, o que diz o Bruno Dias faz todo sentido. Portanto, eu não estou-vos a falar enquanto Presidente da Comissão, não enquanto Deputado. Esta questão é importante. Nós temos um prazo curto e convém sermos claros. Eu, e viram as minhas intervenções, eu acho que o automóvel é de perda total, usando a simbologia do Bruno Dias. Mas quero respeitar a iniciativa do Governo legitimamente e da Secretária de Estado. E, portanto, ou os senhores nos ajudam, sendo clarinhos, concisos, ou nós corremos o risco de tentar fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é a especialidade, com cada grupo parlamentar legitimamente, embora pareça haver algum consenso, mas estou certo que depois na malha fina haverá nuances. Depois de uma votação da especialidade, o CDS votará a favor do Bloco, abstém-se do PCP, a prova do PSD, e quando chegarmos ao fim o texto, nem é o que tem a Secretaria de Estado, nem é aquilo que os senhores queriam e que nós queríamos. E eu acho que os grupos parlamentares vão ter que fazer aqui um esforço de bom senso, e aqui o ideal é perguntar a quem sabe. Se calhar o momento é para, não mexe, não estraga, respira fundo. E logo veremos qual é a composição da próxima comissão. Aliás, não estou a dizer nada que o próprio regulador não tenha quase... também estava à espera que dissesse mais, mas acho que disse o suficiente para dizer há um conjunto de cuidados que é preciso ter. Eu fiquei, disse, mas como é que se pega nisto? Como é que se pega nisto com o tempo que temos para fazer uma coisa séria que acho que vos afeta qualquer uma das vossas associadas e qualquer uma das vossas atividades. E não é por falta de boa vontade nem de esforço dos deputados, que estou certo que faremos todos os grupos. Agora, parece-me que precisamos de mais tempo de maturação. E vou ser honesto, a proposta do Governo não ajudou nada. Para ser simpático.
Porque eu ouço-vos dizer, bom, há coisas boas. Esqueçam lá as coisas melhores, dizer que está tudo mal, mas se dizem que há coisas boas, pronto. Mas é aproveitável, não sei. Eu percebi das vossas intervenções, vocês, bom, pensem no drone, pensem no operador e pensem nos contratantes, esqueçam depois as filmagens, a função propriamente. Ok, pode ser uma abordagem, mas acho que não chega. Falaram no regulamento o 1093. Estavam aqui a fazer, define as áreas de aeroportos, aeródromos, 1, 2, 3, onde é proibido, onde não é. Mas depois quem fiscaliza? Também não é? Está tudo. Mas quem fiscaliza? Aqui na lei dos aeródromos, nós não temos aeródromos certificados, nem gente capaz nos aeródromos, quer dizer, vão fiscalizar o quê? A própria ANA, qual é o papel da ANA? Porque também vem a aeroportos. O que é que a ANA tem que fazer em zonas? Mas é a minha dúvida, porque é que a ANA, quando é a ANA que tem que gerir a nave? A ANA, por lei, é obrigada já a ter a proteção, a inibição de aeronaves. Não, mas eu, por isso que convém, e aí vocês dizem bem, quer dizer, pedem-nos algo que é razoável, integrem numa legislação única, comum, moderna, só nos estão a dar mais trabalho e levantar e adensar as dúvidas do Bruno Dias, que se é para fazer isso, então... Eu percebo que o bom é inimigo do ótimo, mas a gente pode fazer uma coisa a bem caminho. Portanto, respondam que podem, o que não puderem mandem por escrito, porque acho que a gente precisa de depois avaliar um pouco melhor, e eu dou-vos a palavra, podemos começar pela mesma ordem, se podemos começar pela Associação Portuguesa agora do aeromodelismo. Eu posso dar uma experiência própria, embora que, vamos lá ver, aqui a parte esportiva tem alguns pontos de contacto semelhantes com a parte da Pedrone e da Apante, embora que, mas posso lhe dar uma experiência e digo-lhes que, sinceramente, que neste momento há uma encruzilhada tão grande de procedimentos que nenhuma das autoridades envolvidas se entende. Nem a ANAC, nem a Autoridade Aérea Nacional, nem a NAV. Eu posso lhe dar o meu testemunho no sentido de nós, há bem pouco tempo, nós funcionamos em aeródromos, bases militares e em locais que são homologados pela Federação, distantes de aeroportos, distantes de casas, distantes de pessoas e que têm um certo número de regras de segurança que devem ser cumpridas. Eu posso lhe dar o exemplo que nós tivemos uma Taça do Mundo no início a meados deste mês, e nós tivemos que pedir autorização, pedimos a autorização à ANAC, a autorização foi concedida, de seguidamente a Autoridade Aérea Nacional diz que não tem nada a ver com o assunto, mas não se opõe, e seguidamente foi enviado o pedido para a nave para a publicação de NOTAM, ou seja, o procedimento atualmente no nosso caso, para a prática de aeromodelismo na questão desportiva e realização de provas, nomeadamente provas internacionais que trazem cá pessoas, é um procedimento muito complexo. E daí que nós já sugerimos e vamos começar a trabalhar com a ANAC e com a Autoridade Aérea Nacional para definirmos um processo único, no fundo, para ser cumprida alguma segurança. Também lhe posso dizer que, às vezes, quanto mais nós tentamos cumprir, pior é, porque com o NOTAM nós conseguimos, aquilo parecia que mel que atraía as abelhas. Com o NOTAM publicado, era só aeronaves a passar lá, como uma prova internacional. Depois dizem, tira as matrículas e nós levantamos o processo contra a nação. Quer dizer, também não acho que não deve ser assim que deve funcionar as coisas. Se há procedimentos que nós fomos obrigados a cumprir, também tem que haver, da parte dos outros operadores, algum rigor no respeito à segurança. Eu não sei se os senhores deputados receberam nossas considerações, nós enviamos por e-mail, penso eu, sobre esta proposta de lei, mas se não receberam, nós depois deixamos. Pois, na verdade, aqui na parte do desporto, nós temos alguns pontos de contacto aqui com as associações aqui representadas, mas, na verdade, o que nós assistimos é que a prática desportiva começa a ter fortes restrições e nós estamos a falar depois de camadas mais jovens, porque depois fala-se o aeromodelismo é uma coisa de brincadeira, mas não é.
Nós temos miúdos em formação e miúdos que começaram no aeromodelismo e hoje são engenheiros aeroespaciais, são pilotos da TAP, são pilotos da Força Aérea. Portanto, o aeromodelismo também é um começo de algo que pode despertar algum interesse. Ainda a propósito disso, nós estivemos no Air Summit e tivemos lá uma apresentação por miúdos a explicar a história da aviação e os conceitos básicos da aviação e começaram no aeromodelismo. Portanto, às vezes aqui a lei, eu também confesso que havia aqui algum desconhecimento da existência de uma Federação Portuguesa de Aeromodelismo, sobretudo com utilidade pública, porque a Federação também nunca se mostrou a conhecer. Mas a verdade é que nós existimos e já fizemos coisas grandes aqui em Portugal. Relativamente à lei, o que eu posso dizer é o seguinte: eu como jurista acho que prefiro não ter uma má lei e prefiro demorar mais um bocadinho e fazer uma boa lei, desde que essa lei tenha a nossa intervenção. Porque de más leis, nós juristas, eu sou jurista, eu já estou cansado. E esta aqui, como nós já estamos a ver, acho que é uma má lei. Se não fosse uma má lei, nós não estávamos aqui, não é? Portanto, a parte esportiva não está suficientemente salvaguardada. A parte dos operadores de drones, acredito que também não esteja. Não é o nosso ramo, apesar de nós termos também iniciado com drones e termos uma classe de drones, de corridas de drones. E esta é a minha opinião. Acho que mais vale morrer aqui e nós continuarmos a trabalhar do que estarmos a tentar ressuscitar um morto que vai andar moribundo por aí e que nos afeta a todos. Depois publicada é uma carga de trabalhos para alterar. Portanto, na minha opinião, e falo aqui como Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, eu estou a dispor sempre para explicar como é que nós funcionamos, as nossas regras, nós temos códigos disciplinares. Eu estou disposto a intervir neste processo porque me interessa, porque eu quero que os meus atletas sintam confiança que estão a praticar um aeromodelismo de uma forma legal e segura. Apesar de, internamente, nós temos regulamentos de segurança bastante rigorosos. E nós termos formadores que dão formação aos pilotos antes de qualquer licença atribuída pela Federação Portuguesa de Aeromodelismo. A mesma história dos seguros é uma coisa que existe na Federação Portuguesa de Aeromodelismo há muitos anos, não é uma coisa recente. Portanto, já temos seguros há seguramente mais de 25 anos. Portanto, é isto que nós queremos, é praticar com segurança e praticar de uma forma que as autoridades todas envolvidas trabalhem no interesse comum desta modalidade, porque o aeromodelismo não é só brincadeiras. Nós temos aviões de aeromodelos que custam 5, 10, 15, 20 mil euros. E são esses aviões que nos representam em campeonatos internacionais lá fora. E é um trabalho todo de associativismo voluntário e gratuito que às vezes os senhores deputados deviam também ter em consideração, porque muito deste trabalho a nível de federação, a nível de clubes, a nível junto das camadas jovens, é feito gratuitamente e com prejuízo para a nossa atividade profissional, prejuízo para as nossas famílias. Eu estou um bocado a extravasar, mas é um ponto que acho que é importante vocês terem também noção disto em futuras regulamentações. Quanto à prática de aeromodelismo em concreto junto a aeroportos, isso é afastado logo por definição pela Federação Portuguesa de Aeromodelismo, que nós não permitimos isso junto dos nossos associados, e se tivermos conhecimento de alguma prática ou de alguma prática menos regular, são sujeitos a um processo disciplinar. Portanto, é esta a nossa posição. Não sei, passo a palavra aos nossos colegas. Muito obrigado. Agora passamos então à Pedrone. Carlos, menos tempo que a primeira intervenção. Sr. Presidente, eu prometo que vou compensá-lo por excesso de tempo que utilizei. Vou ser muito simples. Olha, em primeiro lugar, vou-lhe agradecer a si e ao Sr. Deputado Bruno Dias do PCP. Não estou a fazer confusão. Eu peço desculpa se fizer, porque me deram a oportunidade de dizer aquilo que eu não quis dizer a abrir. Toquei, mas não quis dizer. Eu disse assim, há duas opções, estão recordados. Ou abortamos ou seguimos.
e depois dei-vos o caminho se quiserem seguir, dando a vocês, obviamente, porque é inteira direito de tomar essa decisão, não é minha. Eu aqui aconselho. Agora que me perguntam diretamente, muito obrigado, eu digo, obviamente, que tudo aponta na direção de abortar este processo, porque, como já foi explicado, e muito bem, o Sr. Bruno Dias tocou no ponto, que eu não tive coragem, não era educado ir lá sozinho, é que nós não estamos a discutir especialidade. Nós estamos a discutir a estrutura da lei, estamos a discutir o paradigma do espaço aéreo. Portanto, nós estamos a falar de outra coisa. E, portanto, sendo isto uma comissão de especialidade, isto deve ser terminado por aqui, iniciar-se um novo processo de origem parlamentar ou do governo, ou, enfim, como os órgãos de soberania entenderem, em que nós estaremos, obviamente, e gostaríamos de estar na parte da produção. Não nos virem pedir a opinião depois de estar feito. Gostaríamos de participar na produção. E mais à Pedrão deixar aqui um desafio, que é, quando quiserem fazer uma lei de drones, a nossos custos, estão todos convidados, deputados que quiserem ir, membros do governo, para verem drones in loco. A nossa associação dispõe de todo o tipo de drones, desde 300 gramas até 50 quilos, para vos mostrar e vocês perceberem sobre o que estão a legislar. É uma tarde. Nós organizamos, criamos uma equipa e mostramos. Podemos fazer testes de risco, estamos equipados para isso. Portanto, esta é a nossa disponibilidade. Não vamos a isso, mas explicar é diferente, Sr. Presidente. É diferente ter o contacto com as coisas, não é? E sabemos do que estamos a falar, saber o que é, por exemplo, geo-awareness e como é que se evita, porque é que o drone evita entrar no aeroporto e como é que isso funciona. É diferente, dá outra clarividência a quem legisla. Do nosso ponto de vista, o ideal seria... Porque da Comissão de Agricultura, alguns colegas falaram, já que vão falar disso, vejam lá se podemos usar drones para aplicação de fitofarmacêuticos. Os drones em... Nós não estamos sequer a falar disso, mas já agora se incluam. Sim, os drones em... Mas é um problema importante que neste momento... Os drones em agricultura, obviamente, têm utilizações imensas, não colocam nenhum risco para o espaço aéreo, porque estão a 3 metros por cima das culturas ou 2 metros, portanto zero, tem o mesmo impacto com um trator. Não só na questão dos tratamentos, como também da prevenção. Porque nós podemos, através de leituras multiespectrais, perceber o estado de desenvolvimento das culturas e depois atuar com os inseticidas nas zonas que mais pedem, baixando o consumo de inseticidas, com óbvias vantagens para o consumo humano, os custos operacionais, tudo isso. É uma agricultura de rigor, mas de precisão, é assim que eu gosto de chamar, é possível. Assim haja, como disse aqui o meu colega, a vontade da veterinária, a vontade da agricultura e a vontade dos ministérios em que nos permita pulverizar e que, basicamente, o que é preciso definir é o que é possível pulverizar, as quantidades, não sei o quê, e nós podemos fazer isso, as máquinas estão preparadas. Eu queria só, portanto, terminar sobre a questão que me colocam. Eu penso que, colocada esta questão, Sr. Deputado, Sr. Presidente, acaba por colocar um pouco em causa a resposta detalhada às várias perguntas que fizeram. Portanto, eu vou-me abster. Se depois quiserem, voltaremos lá. Sobre a questão concreta, sim, terminar a lei é a nossa posição. É muito difícil fazer uma nova lei. Já viram que está contrária ao bom senso, à legislação europeia, ao paradigma da aviação, a tudo. E, portanto, não temos base de trabalho. Os poucos pontos positivos são notas de rodapé. Aquilo que eu vos pedia, se for essa a vossa decisão, é que se cria, eu não conheço os mecanismos ou a metodologia, provavelmente irei um disparate, um grupo de trabalho qualquer para essa lei, seja iniciativa governamental ou parlamentar, em que nós estejamos presentes, em que o regulador esteja presente. É importante construir um grupo que propõe, depois propõe aos seus deputados, em que haja essa expertise técnica da ANAC, da AN, da PANT, da Pedroni, da Federação de Modelismo, que nós sejamos ouvidos durante o processo de construção. O que é que nos vai garantir? Vai-nos garantir que, provavelmente, o que nasce ali, depois já é uma lei que vem aqui à especialidade de fazer o que a especialidade é fazer, discutir especialidade. Eu vou terminar e passar a palavra ao colega da APANT, que deve também... Muito obrigado. Passamos, então, à APANT. Gerger Mota. Vou
terminando apenas, uma nota breve só sobre uma das perguntas que nos foi feita. Sim, estamos em contacto com a Autoridade Nacional da Aviação Civil e sim, temos o grato prazer de viver num setor em que o regulador e o regulado se dão francamente bem. Portanto, não há oposição, neste caso, entre regulador e regulado. Na maior parte das instâncias e dos problemas estamos perfeitamente sintonizados. Segundo tema, em relação à situação atual da proposta de lei e o caminho a dar-lhe. Segundo o regulamento que hoje foi publicado, entra em vigor dentro de 20 dias e os Estados-membros têm 1 ano para o adaptarem. Os senhores deputados disseram-nos que temos, grosso modo, 60 dias ou algo assim, se calhar um bocadinho menos, para despachar isto. A probabilidade de nós conseguirmos fazer em 50, 60 dias um diploma que sobreviva aos 11 meses que faltam, porque nós temos para transpor para Portugal os 2 regulamentos hoje publicados, é extraordinariamente baixa. Se for a vossa vontade, contem com a APANT para o fazer, mas calculo que seja extremamente difícil. Portanto, preferiremos também, como foi dito por todos os outros presentes, que o processo comece de raiz com outro princípio. Porque senão estaremos daqui a 1 ano a dizer um diploma que viveu durante 6, 8 meses tem que ser fundamentalmente revisto porque não transpõe corretamente e nem sequer estamos a pensar naquelas maçadas que nós ouvimos mais na comunicação social do que é o Estado português condenado por intransposição incorreta de regulamento X ou Y daqui a 5 anos. Achamos que é melhor fazer de outra forma, estaremos disponíveis para o caso dos senhores que são os legisladores tomarem outra iniciativa. Mas consideramos que é de facto um desafio muito grande. Estamos a falar de 50 dias para algo que depois terá uma validade de 6 ou 8 meses. Sim, senhora. Não sei se mais algum dos intervenientes quer usar da palavra, não sendo o caso, queria agradecer-vos a ajuda. Agora fazemos aqui depois uma discussão política à nossa maneira e esperemos que no final o resultado seja a contento da mensagem que deixaram aqui e que possamos pegar neste assunto e desejar que até lá não aconteça nada extraordinário, porque não somos acusados que foi por falta de legislação que eu acho que as coisas estão ainda assim... Força. Só 30 segundos. Eu sei que provavelmente não é esta a instância certa, mas para os cidadãos que estão a olhar de fora, o Governo e o Parlamento não são assim tão distantes. Se houver disponibilidade e iniciativa da vossa parte, por favor, tentem instar, promover, agenciar, o que for, a publicação das portarias que todos nós pedimos, para que pelo menos os seguros, esses sim são urgentes, funcionem. Neste momento, o registro, sabemos que demorará um bocadinho de tempo. Está, aparentemente, já na ANAC, para orçamentação, para execução, não há muito a fazer do ponto de vista legislativo. Mas agora, para os porteiros dos seguros, é fundamental. Há muita gente que já faz seguros, mas há muito mais gente que está à espera de um enquadramento com categorias e progressividade para que eles façam. Só isto. Já está na palavra não haver legislação, se é um problema não haver legislação. Acho que não vai acontecer alguma coisa e nós temos que dizer que neste momento temos instrumentos legislativos para que possamos usar os instrumentos com segurança. Nós defendemos aqui, uma das questões estruturantes, a manutenção do regulamento operacional sobre as operações de 1093, que é 2 e 17. E o próprio Decreto-Lei de 58 já prevê medidas adicionais de proteção de infraestruturas críticas, em particular dos aeroportos. Ora bem. Se elas são eficazes, será outra discussão que se calhar os senhores deputados vão ter hoje. Mas estão em vigor. Portanto, asseguramos que as condições da lei, e isto não é uma opinião, é baseado nas são centenas de milhares de operações sem incidentes ou acidentes de relevo, que são realizadas à luz daquele regulamento e, portanto, a situação de segurança está salvaguardada, podemos viver 6 meses sem nova lei. Quanto aos aeroportos em particular, é assim. Você tem que... Isto é uma questão que aparece muito, eu vou perder 1 minuto nos aeroportos. Os drones, aqueles que devem vir a ser futuramente homologados, os drones de fabricantes credíveis, têm um sistema de geo-awareness, quer dizer que tem uma divisória para facilitar, tem uma linha divisória que não podem ultrapassar, os drones de forma nenhuma podem voar. E, portanto, o cidadão bem intencionado não pode conduzir o drone para além de uma determinada área de proteção do aeroporto. Ponto final, parágrafo. E, portanto, quem é bem intencionado não o faz porque não faz e, se distrair, tem um sistema que está implantado na CPU do drone, no firmware do drone, que o impede de descolar
perto do aeroporto, e se estiver a voar, de entrar no cone de aproximação, tudo isso está regulado. Depois temos os mal intencionados. Isto era a última mensagem que eu ia dizer. O mal intencionado de carro, de avião comercial, de comboio, de caminhão que atropela pessoas e nisso. Esse mal intencionado não cumpre regulamentos, não tem um drone homologado e, portanto, vai entrar no aeroporto. Ele, o da aviação civil ou o caminhão. E para esses mal intencionados não há legislação nenhuma, nem nenhum sistema de proteção que nos defenda. Há uma coisa que é chamada medidas de mitigação. E desde 58, desde o Decreto-Lei 58, que todos os responsáveis por infraestruturas aeroportuárias, tanto quanto sei saber, quanto penso saber, é a ANA, com mais de 1 milhão, são 5 aeroportos, que eles são obrigados a criar as medidas de combate aos drones. E, portanto, há medidas eletrónicas, há medidas mais militaristas, mais de abate, há mitigações eletrónicas, há um conjunto de ferramentas disponíveis. Nós, inclusive, já nos pusemos à disposição para servirmos de consultores. Epá, tem que se fazer nos aeroportos, para começar. Pronto, só para terminar, só muito brevemente, os fabricantes têm o máximo interesse em que isto corra bem. Em 2017, o Instituto Superior de Educação e Ciências fez uma ação sobre isto. É ali situado na Alameda das Linhas de Torres. E houve um fabricante que resolveu demonstrar o drone. E, portanto, saiu as pessoas do auditório e foi demonstrar o drone. O drone recusou-se a descolar. E estamos a falar de uma distância à volta de 1 milha náutica, 1.800 metros, porque está previsto. É do interesse dos fabricantes que isto aconteça assim. Portanto, como diz o meu colega, só os mal-intencionados é que vão ultrapassar isto. E, neste momento, portanto, com um bocadinho de agilidade, é possível que estas inibições abranjam também as prisões. Eu trabalho há muitos anos com helicópteros tripulados e sei que para voar em Val dos Judeus tem que se pedir uma autorização com 2 semanas de antecedência. E se naquele dia não pudermos voar, temos que pedir outra vez outra autorização. Para fazer inspeção de linhas elétricas, é uma atividade legítima e importante, passam lá linhas da REN. Mas tem que ser feito e fazemos-lo. Portanto, não é impeditivo. Meus caros, muito obrigado. Temos informação suficiente. Muito obrigado e façam-nos chegar à Comissão por escrito ou as recomendações que quiserem deixar. Muito obrigado.